Irmãos, nós estamos, como eu já disse, no começo de outubro, no mês da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é comemorada nesse mês de outubro. Existe o dia da Reforma, que é dia 31 de outubro, no fim do mês, mas todo mês de outubro, muitos protestantes e igrejas têm comemorado, celebrado a Deus pela bênção da Reforma que aconteceu no século XVI. E nós estamos meditando sobre alguns dos pilares da Reforma, e nós já vimos aqui sola gratia, são 5 solas, são 5 pilares da Reforma Protestante, os pilares que caracterizam a fé evangélica, a fé protestante. Então, 5 somentes. Então, sola gratia, somente pela graça. Nós vimos uma exposição bíblica em Efésios capítulo 2, onde observamos que somente Cristo é Salvador, somente Jesus, Ele é Senhor, na verdade, solos Christus, semana passada, e somente Jesus é sustentador. Sola gratia, nós vimos que a salvação é somente pela graça, por meio da fé. No sola graça, somente pela graça, vimos um pouco de sola fide, somente pela fé. Hoje nós veremos sobre sola escritura, e numa próxima ocasião, quando eu voltar de férias, sola Deus ou soli Deo gloria, somente a glória seja dada a Deus. Hoje, somente a escritura é o tema que nós vamos estudar. Somente a Escritura é um dos pilares mais importantes da fé evangélica, da fé dos protestantes. Na verdade, todos os outros pilares, todos os outros solas, somentes, eles dependem do sola Escritura, eles emergem do somente a Escritura. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória a Deus, eles estão fundamentados no somente a Escritura. Então, nessa noite nós vamos ver sobre esse tema, sola Escritura, que significa que a nossa fé, a nossa vida, a nossa conduta, tudo que fazemos como igreja ou como indivíduos cristãos, deve estar baseado na palavra de Deus. Somente a Escritura Sagrada é a única regra de fé e de conduta ou de prática. Não há nenhuma outra autoridade na nossa vida a não ser a palavra de Deus. E toda autoridade sobre a nossa vida deve estar, em primeiro lugar, submetida à autoridade da palavra de Deus. Tudo que se prega aqui, tudo que se ensina, deve ser Escritura. Tudo que nós procuramos viver com a nossa vida, deve vir e se basear na palavra de Deus. Casamento, profissão, conduta, moralidade, relacionamentos, fé, ensino, tudo deve estar baseado na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu pretendo fazer um paralelo entre os dias de Josias, um rei no Antigo Testamento. Nós vamos ler alguns textos de 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23, e nós vamos então fazer um paralelo dos tempos de Josias com os tempos da Reforma e com os nossos tempos também. Nós vamos ver que é impressionante como aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento aconteceu várias vezes na história, aconteceu na época da Reforma e tem acontecido hoje. E como é importante nós enfatizarmos e nós reafirmarmos o nosso compromisso com somente a Escritura. Então nós vamos ver, pensando em somente a Escritura e olhando para um texto lá de 2 Reis 22,
o primeiro ponto que diz assim: quando a Escritura é esquecida, o povo se perde. Nós vamos falar sobre esse rei de Judá, o rei Josias. Ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Ele foi um homem de Deus, como nós vamos ler a partir do versículo 1. Ele foi um homem que não se desviou dos caminhos do Senhor, ele foi um homem que procurou andar com o Senhor. Diz assim, o versículo 1 de 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele foi um dos grandes reis do reino do norte de Israel, um dos grandes reis de Judá. Na verdade, Josias, ele foi o último rei fiel a Deus no Antigo Testamento. Existiram poucos. Se você ler o livro dos reis, os 2 livros de reis, os livros das crônicas, ou 1º e 2º Samuel, você vai observar que são poucos os reis de Judá ou de Israel que andaram verdadeiramente com Deus, e Josias foi um dos, e foi o último dos grandes reis de Judá. Um homem que a própria Bíblia descreve como um homem que andou com Deus e não se desviou. Ele andou nos caminhos de Davi. Ele começou a reinar muito novo em Judá. Ele começou a reinar com 8 anos de idade em Judá e reinou ao todo 31 anos sobre o trono de Davi na cidade de Jerusalém. E a primeira lição que nós vamos ver, pensando nesse contexto de 2 Reis 22 e pensando sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, ou somente a Escritura, nós vamos ver, em primeiro lugar, o que a Bíblia, ou a falta da Bíblia, gera na vida de um povo, o povo de Deus, na vida de uma pessoa. Quando se tem falta das Escrituras, quando se tem desconhecimento das Escrituras, quando a palavra de Deus não é valorizada, quando a palavra de Deus não é conhecida, o que isso gera, o que isso causa na vida de uma igreja, na vida de um povo que se diz povo de Deus. Nós vamos ver que naquele tempo de Josias, as pessoas não conheciam a Bíblia. Os reis que antecederam a Josias foram reis maus, foram reis que se desviaram do Senhor. E esses reis não conheciam a palavra de Deus, e em Judá não se ensinava mais a palavra de Deus. Os sacerdotes não ensinavam a palavra, não estavam comprometidos com a lei de Deus, com a palavra do Senhor. E quando Josias assumiu o trono, Israel ou Judá estava perdido. Por quê? Porque a palavra estava perdida, porque a palavra estava esquecida, porque o povo nem sabia o que era a Bíblia, porque o povo se apartou das palavras de Deus, e isso gerou sérias consequências, pelo menos 3 consequências que o afastamento da palavra de Deus causou na nação de Judá e pode causar na sua vida, na minha e na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. O afastamento das Escrituras, o esquecimento das Escrituras na época de Josias causou idolatria, levou o povo à idolatria, levou o povo à imoralidade e levou o povo a uma era de grande ignorância. Idolatria, imoralidade, ignorância foram consequências do esquecimento da palavra de Deus nos dias de Josias, e são consequências de um afastamento da palavra de Deus também nos nossos dias, como também na época da Reforma.
Na época de Josias, por causa do afastamento da palavra de Deus, as pessoas caíram na idolatria. E em Judá se começou a adorar outros ídolos, outros deuses. Judá esqueceu do culto ao único Deus verdadeiro. O templo de Jerusalém, construído, reconstruído, depois por Neemias, construído por Salomão, esse templo era o centro da adoração de Judá, ou em Jerusalém. Era o local do culto a Deus no Antigo Testamento. E aquele lugar que fora consagrado a Deus estava cheio de ídolos nos tempos de Josias. Dá para você imaginar isso? Aquele lugar que foi separado para adoração exclusiva a Yahvé, a Deus, estava repleto de ídolos. O povo não adorava mais ao Deus único e verdadeiro. O povo estava venerando falsos deuses, deuses pagãos. Pela influência das nações vizinhas de Judá, Judá permitiu a influência da idolatria e começou a se perder. Por quê? Se afastou da palavra de Deus. Não conhecia mais o que Deus dizia sobre a adoração, que a adoração deveria ser somente a Ele. Então se começou a introduzir a idolatria na adoração em Judá, e um dos deuses que se adorava ali no templo em Jerusalém era o deus Baal. Capítulo 23, versículo 4 fala sobre isso. Depois a tarefa para você fazer durante a semana é ler todo o texto de 2 Reis 22 e 23. Aqui eu só quero citar. Baal era um deus cananeu, ele era um deus conhecido por ser aquele que regulava as estações, aquele que mandava a chuva. Ele era tido como o Deus dos céus, ele era muitas vezes representado pelo sol. Oferendas eram oferecidas a Baal, para que Baal pudesse mandar enviar chuva, para que o povo pudesse então ter uma boa colheita. A lavoura era algo importantíssimo para um povo daquela época, o povo vivia da lavoura, daquilo que plantava. Então se pensava o quê? Baal é que comandava o tempo, é que mandava a chuva, então vamos adorar Baal, vamos enviar oferendas, vamos fazer sacrifícios, vamos prestar culto a Baal, para que ele possa então ter misericórdia de nós e mandar chuva para que a gente possa ter uma boa colheita. Ele era também o Deus da fertilidade. Então em Judá, um povo que foi separado por Deus para adorar somente a Deus, porque se afastou da palavra do Senhor, estava adorando esse ídolo pagão. A imagem de Baal foi erigida no templo de Jerusalém. E as pessoas iam ali prestar sacrifícios. Baal era como se fosse o padroeiro de Judá. Será que existe alguma coisa semelhante aqui no nosso país? Pessoas que deixam de adorar a Deus, adorando outros deuses, outros ídolos. Havia também ali em Judá, por conta de um afastamento da palavra de Deus, a idolatria de um outro deus fenício, o deus Moloque. Não é Moleque, tá? É o deus Moloque. Capítulo 23, versículo 10, há ali a citação de que Judá havia se perdido na idolatria. E esse deus Moloque era um deus terrível, era um falso deus, mas a adoração a esse deus, o sacrifício a esse deus, era de uma forma horrível, cruel. As estátuas de Moloque, elas eram feitas de metal, geralmente de bronze. Ele era no formato de um touro. Essas estátuas eram ocas. Geralmente as estátuas de Moloque, elas tinham a mão desse deus assim para frente, as duas mãos para frente. Embaixo se colocava lenha,
fogo. Então, toda aquela lenha, todo aquele fogo ia aquecendo a imagem de Baal, aliás, de Moloque. E quando essa estátua de Moloque ficava incandescente, os homens de Judá colocavam, sabe o que, nas mãos de Moloque, essas mãos incandescentes? Sabe o que eles ofereciam como culto a Moloque? Seus próprios filhos, crianças recém-nascidas. Judá se perdeu tanto que cometeu tamanha abominação diante do Senhor, tamanha crueldade. E os sacerdotes de Moloque, lá dentro do templo de Jerusalém, eles tocavam tambores, enquanto as criancinhas eram colocadas nas mãos desse Deus e sacrificadas, para que as mães, os pais não ouvissem os choros das crianças. Bebedices, era um ritual macabro, o culto a Moloque. Sabe por quê? Eles ofereciam seus filhos a Moloque. Sabe por que Judá se perdeu? Porque, em primeiro lugar, se afastou da palavra de Deus e não sabia o que era certo e errado. Em segundo lugar, ganância. Porque Moloque era considerado o deus da prosperidade financeira. E as pessoas queriam prosperar a todo custo. E ofereceram até mesmo seus filhos nas mãos desse deus diabólico. Hoje em dia, os pais não oferecem seus filhos nas mãos de Moloque, mas existem vários Moloques. Muitos pais têm oferecido seus filhos a outras coisas para ganharem coisas financeiras. Se esquecem dos filhos por conta de coisas materiais. A outra forma hoje que os pais têm sacrificado seus filhos, mas naquele tempo era terrível. O próprio rei Acás, anterior a Josias, e o rei Manassés, avô de Josias, sacrificaram filhos para esse Deus sanguinário, o Deus Moloque. Um ritual terrível. Na época de Lutero, já agora século XVI depois de Cristo, isto século VI antes de Cristo, e na época da Reforma, século XVI, também o povo cristão, a cristandade, assim chamada, também se perdeu. Não idolatrias toscas como essas idolatrias da época de Josias, mas também adorando imagens de escultura, venerando homens, venerando santos, se curvando diante de estátuas, diante de relíquias. Na época de Lutero, se vendiam várias chamadas relíquias santas, relíquias sagradas. O que era uma relíquia? Então o sacerdote chegava, achava um pedaço de osso, revestia de ouro e dizia o seguinte: esse osso era o antebraço do apóstolo Pedro. Quem tiver esse osso, essa relíquia, vai ser abençoado, vai para o céu, vai ganhar salvação, será bem-sucedido. Então as pessoas começavam a comprar essas relíquias e veneravam essas coisas a troco, pensando que a troco disso receberiam dádivas especiais de Deus. Havia ali, também na Idade Média, na época da Reforma, pouco antes da Reforma, muita idolatria cega. O próprio Lutero catalogou mais de 7.000 pregos da cruz. Dá para você imaginar? Era tanto prego da cruz na época de Lutero, tanta gente vendendo prego da cruz, que só ele catalogou 7.000 pregos. E as pessoas acreditavam naquilo. Havia tanta lasca da cruz que poderia reflorestar a Amazônia, de tanta lasca da cruz que existia naquela época. E as pessoas idolatravam essas coisas.
veneravam essas coisas, veneravam Maria, veneravam os santos, veneravam relíquias, amuletos. Porque quando o povo está afastado da palavra, e a época de Lutero também foi uma época em que não se conhecia a palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Quando não se conhece a palavra de Deus, as pessoas começam a adorar qualquer coisa, desconhecendo aquilo que Deus diz sobre adoração. Na nossa época aqui também, não é só na época de Josias, na época de Lutero, mas na nossa época também. Há crentes que também, por se afastarem da palavra, não conhecerem a palavra, adoram pastor, adoram estrelas gospel, adoram astros, adoram isso e aquilo. Nós devemos tomar cuidado, porque o afastamento da palavra de Deus nos levam, ou podem nos levar, à idolatria, a adorarmos ou idolatrarmos amuletos sagrados, rosa branca, não sei o que, óleo não sei do que, água do Jordão. Tudo que a gente coloca confiança que não é exclusivamente Deus, é uma forma de idolatria. Idolatria não é só adorar, mas também é confiar em algo que a gente coloca no lugar de Deus. Quando se conhece a Bíblia diz que há um único Deus que nós devemos adorar e confiar. Há um único Deus verdadeiro. Mas quando nós nos afastamos, nós podemos cair na idolatria como nos dias de Josias, ou em qualquer outro tempo. Na época de Josias, por causa do afastamento da palavra de Deus, o povo se perdeu moralmente. O povo caiu em imoralidade. O padrão de santidade, de uma vida santa, agradável a Deus, foi rebaixado. Israel foi chamado, foi escolhido para ser uma nação santa, uma nação separada, para adorar e para viver exclusivamente para Deus, para ter um padrão de vida que honrasse a Deus, para que as nações vizinhas pudessem olhar para a vida de Israel ou de Judá e as nações pudessem dizer: nós queremos também esse Deus. Mas não só no tempo de Josias, também no tempo de Josias, por muitas vezes, por causa do afastamento da palavra de Deus, o povo começou a fazer a vontade do seu próprio coração caído, pecaminoso. O povo começou a se apartar de Deus e a fazer somente a vontade da sua própria carne, a satisfazer somente seus desejos egoístas e muitas vezes perversos. Interessante que na época de Josias havia prostituição dentro do templo. Não só idolatria, adoração aos deuses, mas também prostituição. Havia prostituição cultual, havia adoração naquele tempo. Judá aderiu à adoração a uma deusa chamada Azerá. Versículo 7 fala sobre isso, do capítulo 23. Em outros textos do capítulo 23 também dizem sobre isso. Azerá era uma deusa pagã. Algumas vezes você vai encontrar Azerá substituída pela palavra poste-ídolo. Você já viu essa palavra nas escrituras do Antigo Testamento? E adoraram o poste-ídolo, ou removeram o poste-ídolo. O que é o poste-ídolo? É a deusa Azerá. Esse poste-ídolo era um tronco, geralmente era uma deusa da natureza, uma deusa da fertilidade. Então, se pegava um tronco, geralmente era colocado um altar nos bosques, nos lugares altos das cidades, e ali as pessoas iam adorar essa deusa. Havia santuários para a deusa Azerá, para o poste-ídolo, nos altos da cidade de Jerusalém, nos bosques, mas também havia um altar dentro do templo de Jerusalém, na época de Josias. E uma das formas para fazer com que essa deusa abençoasse o povo era através da prostituição cultual. O culto era
a prostituição. Imagina só a degradação moral que se chegou naquela época por causa do afastamento das escrituras sagradas. O poste ídolo da deusa Será era esculpido com imagens indecentes, sensuais. Então isso era adorado e a imoralidade, a prostituição era cultivada, praticada na época de Josias. E não só na época dele, pode ser que não chegue a esse ponto, mas em todas as épocas, até hoje, pode ser no nosso meio, alguém que se aparta da palavra, ele começa a baixar o seu padrão de santidade, ele começa a se perder, ele começa a fazer coisas que Deus se desagrada, ele começa a afundar no pecado, pelo afastamento da palavra de Deus. Todos aqueles que vão e se afundam no pecado, tendo conhecido a Deus, a causa disso, o começo disso foi, em primeiro lugar, esquecer a palavra, deixar a palavra de lado. Quando a palavra de Deus não é pregada a sério, quando o povo não é ensinado na palavra, quando o povo não estuda a palavra, quando o povo não aprende a palavra, ele tende a se perder também moralmente. Na época de Lutero, agora no século XVI, depois de Cristo, havia muita imoralidade também, as pessoas não conheciam a Bíblia. Também ali foram relatados vários tipos de imoralidades. Há escritos que, até mesmo naquela época, os sacerdotes faziam torpezas diante de Deus. Se dizia que o próprio Papa, na época de Lutero, tinha concubinas, amantes, filhos. Haviam muitos roubos, haviam várias violências às mulheres, havia uma treva muito grande moral na época de Lutero, por quê? Porque ninguém conhecia a Bíblia, as pessoas se apartaram do padrão de Deus, e faziam achando que estava tudo certo, porque estavam fora da vontade de Deus, não conheciam a palavra de Deus. Falando em roubo, na época de Lutero, a imoralidade, havia um vendedor de indulgências eu já citei aqui em outras mensagens, era a carta de perdão que a igreja romana vendia na época da Idade Média, e quem comprasse aquela carta, em tese, entre aspas, ganhava a salvação. Então, se vendia o perdão, quem comprasse aquela carta de perdão ia para o céu, estava absolvido, não importava o que fizesse. Então, a salvação eles pensavam que a salvação podia ser comprada, mas a salvação, nós vemos biblicamente que ela não pode ser assim. Mas naquela época se acreditava nisso porque havia uma falta de compreensão das Escrituras. E diz que existia um homem, vendedor de indulgências, um sacerdote chamado John Tetzel, na época de Lutero na Alemanha. E ele vendia essas cartas de perdão. E teve uma vez que ele vendeu para um homem, e depois de algum tempo, John Tetzel estava na sua carruagem, e esse homem, que tinha acabado de comprar uma carta de perdão, assaltou John Tetzel. E aí ele falou assim, mas espera aí, eu sou um sacerdote, você vai me assaltar? Ele falou, não, já estou perdoado, já vou para o céu. Então, passa tudo aqui. Havia um desconhecimento da palavra de Deus, havia perversidades, imoralidades na época de Lutero. E hoje em dia, há muita gente dentro de igrejas fazendo dicotomia entre ser de Deus e a vida lá fora. Muitas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, pensam o seguinte, basta eu ir na igreja de domingo, que está tudo resolvido. E lá fora fazem o que querem.
mas não é isso que as Escrituras dizem. A Bíblia nos chama para novidade de vida, para uma vida digna do Evangelho, para uma vida de santidade, no trabalho, em qualquer outro lugar, no namoro, no casamento, em todas as áreas. Deus nos chama para uma vida que agrade a Ele. Mas onde eu conheço isso? Através das Escrituras. Quando eu não a conheço, quando eu não conheço a palavra de Deus, o padrão de vida com Deus diminui abaixo. Foi Moody que falou, deixa eu passar aqui, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afastará da Bíblia. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Se você for alguém comprometido com a palavra de Deus, é bem provável que a Bíblia vai gerar em você um padrão, um caráter que vai te afastar daquilo que desagrada a Deus. Mas se você se afastar da Bíblia, provavelmente você vai ter uma vida que Deus não vai se agradar. Deixa eu só voltar aqui. Um outro I da época de Josias, a gente viu idolatria, imoralidade e também ignorância. O povo não conhecia a Bíblia e começou a se perder. Os sacerdotes, na época de Josias, que deveriam ensinar o povo, não sabiam nem direito que Bíblia existia, que os rolos da lei existiam. E isso fez com que o povo caísse em idolatria e imoralidade, e uma grande ignorância pairou sobre a nação de Judá. E isso fez com que o povo cometesse todas essas coisas que a gente viu, e mais. O povo começou também a mexer com necromancia. O povo começou a mexer com consulta aos mortos. O povo começou a buscar a consulta dos mortos, o espiritismo, a feitiçaria, na época de Josias. A ignorância bíblica da palavra de Deus era grande, porque Deuteronômio, a lei de Deus, já havia condenado essas práticas. Mas por desconhecer a própria palavra de Deus, o povo começou a praticar aquilo que Deus já abertamente dizia que era contrário. Então, ignorância era uma marca da época de Josias por causa do desconhecimento da palavra do Senhor. E quando o povo vive longe da palavra de Deus, o povo começa a viver em ignorância, a fazer coisas que nem sabe por quê, ou deixa de fazer coisas que agradam a Deus por desconhecer a palavra do Senhor. Quando o povo vive na ignorância bíblica, não conhecendo a palavra de Deus, fica um povo fácil de ser enganado, fica um povo fácil de ser manipulado. Na época agora, passando para a reforma, o analfabetismo era muito grande naquela época de Lutero. As pessoas não sabiam nem ler. E não tinham acesso à Bíblia, porque a Bíblia não era acessível como é hoje. Para saber ler na época de Lutero, precisava deixar tudo e ir para um mosteiro. Para se ter uma Bíblia era algo dificílimo naquela época. Então as pessoas não sabiam a Bíblia, viviam numa ignorância, eram enganadas de todas as formas, eram facilmente manipuladas. A missa era rezada em latim e o padre de costa. Só que as pessoas não sabiam o que significavam aquelas palavras, porque o povo não conhecia o latim. Tinha um camarada da Inglaterra que não sabia o latim, o cara da Alemanha não sabia o latim. Enfim, e assim por diante. Como saber a Bíblia? Como saber a palavra? O povo vivia em trevas, em termos de conhecimento, ignorância. E quando isso acontece, o povo é levado por heresias, por falsos ensinos, por falsos líderes. E isso tem feito com que muitos se desviem da verdade. Aconteceu na época de Josias. Por um afastamento da palavra, o povo se afastou de Deus e da verdade.
Aconteceu na época de Lutero, em muitas épocas, o povo, sem conhecer a Bíblia, se afastou de Deus, da palavra de Deus, da verdade, começou a abraçar tudo quanto era prática antibíblica. Por exemplo, na época de Lutero, se cria no purgatório, se cria na veneração de imagens, como eu já disse, na intercessão dos santos, que sacramentos salvavam, mas isso a gente não encontra na Bíblia. E por que o povo acreditava? Porque não conhecia a palavra de Deus. O povo era destruído, conforme diz Oséias 4:6, por falta de conhecimento. Oséias 4:6 diz: o Senhor Deus, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Jesus diz em Mateus 22:29, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando o povo está afastado das Escrituras, se torna um povo sem conhecimento bíblico e massa de manobra de líderes falsos ou de heresias, é um campo fértil para crescer falsas doutrinas. E o povo se perder e achar ainda que está agradando a Deus, quando na verdade está longe da vontade de Deus. Hoje muitas igrejas já não pregam mais a Bíblia, infelizmente. Hoje muitos líderes cristãos já não expõem a palavra do Senhor, preferem revelações, visões, outras coisas, milagres, eventos, e como disse um pastor que eu o assisti há pouco tempo atrás, ele falando sobre eventos nas igrejas, e eventos, e nada de palavra, ele disse: irmãos, o próprio nome diz, é vento, vem e vai e não deixa nada de interessante no termo de transformação de vida. O que transforma uma vida é a palavra de Deus, é a verdade. E há muitas igrejas, infelizmente, que a palavra de Deus não é mais central, não é mais fundamental, nos púlpitos e no ensinamento dessas igrejas. E o povo está vivendo em desconhecimento da palavra e facilmente levado por lobos devoradores, levados por falsos líderes, por falsas doutrinas. Há 3 maneiras de manipular pessoas, manipular igrejas, manipular massas. Ou 4 maneiras. Através do medo. Se eu começar a vir aqui à frente como líder e botar medo em vocês, se vocês não fizerem isso, eu vou amaldiçoar vocês. Se vocês não fizerem aquilo e tocarem no ungido do Senhor, vocês vão ver, vocês serão manipulados. Uma outra forma de manipulação é através da culpa. Eu só colocar culpa na mente de vocês. A ganância, aquele que é ganancioso é manipulado também. E através da ignorância. Se eu não prego a palavra, se eu não ensino, facilmente eu posso manipular. Agora, quando o povo é bem instruído na palavra de Deus, não há nada que se pode fazer com quem é conhecedor das Escrituras Sagradas. Um homem conhecedor da palavra não pode ser manipulado, enganado, arrastado ao erro, porque a palavra o liberta. Como a Bíblia pode ser esquecida hoje e levar o povo a se perder e a se desviar? Eu já disse aqui, quando o povo não lê a palavra, quando os púlpitos não pregam a palavra, quando o pessoal não leva a sério as Escrituras Sagradas, então isso faz com que o povo se aparte da palavra de Deus e comece a fazer coisas que desagradam a Deus, como na época de Josias. Na época de Josias nós vimos as consequências de um afastamento da palavra de Deus: a idolatria, a ignorância e a imoralidade. E eu quero terminar
Quando a Escritura é resgatada, o povo se liberta. O primeiro ponto foi, quando a Escritura é perdida, quando a Escritura é esquecida, o povo se perde. Segundo ponto, quando a Escritura é resgatada, é valorizada, o povo se liberta. É isso que nós vemos na história de Josias. Em 2 Reis, capítulo 22, vai dizer o seguinte, vamos ver ali o versículo 8. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Zafã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Zafã, que o leu. Notem aí algo bem interessante. Josias era o rei, como eu já disse, e ele estava fazendo uma reforma no templo de Jerusalém. Ele mandou então o seu secretário real, Zafã, ir até o templo e tratar sobre pagamento ali dos funcionários que estavam reformando o templo em Jerusalém. E quando Zafã, o secretário do rei, chegou ali no templo, ele se encontrou com Hilquias, que era o sumo sacerdote daquela época, e Hilquias disse a Zafã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. A palavra de Deus estava perdida dentro do templo, e foi encontrada naquele dia que Zafã foi até o templo. O sumo sacerdote falou: encontrei um rolo aqui, encontrei um livro. É o livro da lei do Senhor, é a palavra de Deus. Dá para acreditar, meus irmãos? A Bíblia estava esquecida dentro do templo. Havia tanta coisa abominável naquele templo, que a palavra ficou tão esquecida, e esse era provavelmente o livro de Deuteronômio, estava esquecido ali no templo de Jerusalém, mas ele foi encontrado. E quando esse livro foi encontrado e foi lido, houve um impacto na vida de Josias, houve um impacto na vida da nação de Judá. Transformações significativas, grandiosas, aconteceram na vida do povo, uma grande reforma espiritual aconteceu na nação de Judá. Percebam bem, o secretário Zafã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor, e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Zafã acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Zafã o leu para o rei. O que aconteceu quando a Escritura foi redescoberta nos tempos de Josias? O que aconteceu quando Zafã disse: olha, o sumo sacerdote me encontrou esse livro e leu. E o que aconteceu quando foi lido esse livro para o rei Josias? Versículo 11: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. A Escritura ela estava perdida, e quando ela foi achada, ela foi lida para o rei Josias. E o rei, quando ouviu, ele prestou atenção na leitura, não foi nenhuma pregação, foi a simples leitura da palavra de Deus, e essa palavra é poderosa. Diz o texto que Josias rasgou as suas vestes. E o que isso significa? Significa rasgar as vestes do Antigo Testamento para um judeu, significa indignação, significa arrependimento, significa lamentação. Ele ouviu provavelmente uma confrontação das práticas que haviam em Judá. Ele ouviu o que a palavra de Deus estava dizendo, que era totalmente contrário ao que estava sendo feito na nação de Judá, dentro do templo, a idolatria, a imoralidade, aquela ignorância, tudo aquilo a palavra de Deus combatia. E provavelmente quando Josias ouve isso, ele se indigna, ele se arrepende, ele se quebranta e ele rasga suas vestes como um protesto, como um sinal de arrependimento, como dizendo: isso precisa mudar. E começa tudo a mudar mesmo, porque a partir daí Josias implementa uma reforma espiritual na vida daquele povo que estava perdido por ter se afastado da palavra de Deus.
Josias, Deus o usa para que houvesse um retorno às Escrituras, um retorno do povo à palavra de Deus, e quando o povo retorna à palavra de Deus, as coisas mudam. No capítulo 23, vai falar sobre essa reforma que Josias fez. Vai dizer o seguinte, por exemplo: depois disso, depois da leitura ali, depois de ouvir as palavras de Deus e entender que o povo estava errado e precisava se voltar para Deus, diz assim: depois disso o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples ou dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, ou seja, a palavra de Deus que havia sido encontrado no templo. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Então Josias, depois de ter ouvido a leitura da palavra e ter se comprometido com Deus, agora ele leva essa leitura da palavra para todo o povo, para todos os líderes do povo, e aquilo gerou no povo também arrependimento e o povo se voltou para Deus. O povo começou a sair da ignorância, da idolatria, daquelas práticas que desonravam a Deus e firmar uma aliança somente com Deus verdadeiro, seguirem somente a verdade do livro de Deus, da palavra de Deus, e não mais as práticas que revoltavam a Deus, ou que causavam náuseas diante de Deus. Josias, ele recebeu muitas dessas práticas que faziam ali em Judá, aquela idolatria, aquelas práticas horrorosas diante de Deus. Josias e o povo de Judá recebeu tudo por tradição. Os antepassados já faziam aquilo e foram repassando, mas houve um tempo em que, quando eles se depararam com a verdade, com a palavra de Deus, eles disseram: basta, já chega, não é assim, estávamos equivocados, enganados, e eles se arrependeram, e eles romperam com as tradições dos seus antepassados, eles romperam com a idolatria, romperam com os males que eles cometiam, e eles verificaram isso por causa dessa palavra, e eles decidiram: a partir de hoje, a nossa aliança é somente com Deus, o único Deus verdadeiro. Há muita gente que, quando conheceu a verdade, teve que romper com tradições, com religiões dos seus antepassados, que receberam isso, e muitas vezes foram passadas essas coisas como verdade, mas ao passar pelo crivo da palavra de Deus, um dia entendemos: não é assim. Muitos continuam com a tradição e não se posicionam, querendo agradar a homens, mas há aqueles que são tão impactados que dizem: eu abraço a verdade de Deus, e é somente na palavra que eu quero viver, somente naquilo que honra a Deus que eu quero viver. Então houve uma libertação no povo de Judá, quando a palavra foi ensinada, uma libertação de tudo aquilo que o povo fazia. O povo se voltou exclusivamente para Deus. Depois deles renovarem a aliança com Deus, Josias então começa a fazer ali toda a reforma espiritual em Judá. Ele começa a eliminar tudo aquilo que desonrava a Deus, toda aquela idolatria dentro do templo de Jerusalém, os ídolos, Baal, Moloque, Astarote, Aserá, o poste ídolo. Ele começou a remover tudo, acabou com a prática da necromancia,
da consulta aos espíritos ali no templo, houve então uma grande reforma espiritual e o povo se comprometendo a ficar firme somente na palavra de Deus, honrar somente a Deus. E o povo então decidiu obedecer exclusivamente ao Senhor. Quando a palavra de Deus foi achada, resgatada, lida, ouvida, o povo se comprometeu. A gente tem que fazer isso também. Não adianta também a gente ensinar a palavra, ler a palavra e a gente não se comprometer com as mudanças que essa palavra nos ensina. A gente olhar para a nossa vida, para a palavra de Deus e também nos comprometemos a obedecermos a esse Deus que se revela na sua palavra. Quando a palavra é resgatada, é ensinada com fidelidade, é lida, é observada, a libertação do engano, das heresias, da manipulação dos falsos profetas, da idolatria, do pecado, porque a Bíblia aponta o caminho da salvação que é Cristo, a libertação das mentiras do diabo. Conhecendo as Escrituras, Josias e o povo, eles foram libertos. E uma grande reforma aconteceu. Na época de Lutero também, no século XVI, a palavra estava perdida, ninguém conhecia a Bíblia, como eu já disse. O próprio Lutero foi ver uma Bíblia somente com 20 anos de idade, mas em 1517 ouviu-se um grito na Europa que se dizia somente a Escritura. Então o povo começou a conferir tudo o que era ensinado na época com a palavra de Deus. E tudo que não passava aqui era rejeitado. E tudo que passava aqui era observado, era obedecido. A luz da verdade traz iluminação e nos livra dos enganos. Eu quero encerrar passando para os irmãos algumas coisas interessantes sobre o somente a Escritura. O próprio Lutero, ele diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude, amém. Essas palavras de Lutero foram ditas quando ele foi chamado pelo clero em Worms para se retratar daquilo que ele estava pregando. Ele estava pregando contra a idolatria, contra a mentira, contra a venda de indulgências. Ele estava pregando a salvação somente pela graça, por meio da fé. Ele estava pregando a palavra de Deus. E ele foi chamado para se retratar diante dos cardeais. E ele disse o seguinte: olha, eu estou disposto a me retratar, mas me mostrem na palavra que aquilo que eu estou ensinando está errado. E me mostrem na palavra que aquilo que vocês ensinam está nela. Me mostrem na palavra que o que está sendo dito por vocês, ensinado por vocês, tem respaldo bíblico. Senão, eu não me retratarei. A minha consciência está escravizada, cativa na palavra de Deus. Não é bom o homem contra a palavra de Deus. Eu vou permanecer nela, na palavra de Deus. E nós também estamos comprometidos somente com essa palavra. Tudo o que fazemos, tudo o que cremos, temos certeza que está baseado na palavra do Senhor. Algumas considerações finais sobre o Sola Escritura, pensando agora, fechando os ensinamentos do rei Josias, na época de Josias, na época da Reforma, na nossa época. Considerações finais sobre o Sola Escritura, somente a Escritura. A autoridade da igreja e dos líderes eclesiásticos precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. A Escritura Sagrada é a autoridade máxima. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é inspirada por Deus.
Quando nós abrimos a palavra do Senhor e lemos essa palavra, ouvimos a pregação dessa palavra, é voz de Deus para o povo. Cada letra, cada palavra foi inspirada pelo Senhor. Por isso ela é autoridade para nós. Então a autoridade da própria igreja e dos líderes eclesiásticos precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Se líderes estão falando o que querem, coisas nada a ver, fora da palavra de Deus, a autoridade deles deve ser rejeitada. Mas se um líder estiver dentro da palavra de Deus, enquadrado na palavra de Deus, aí sim, nós ouvimos, nós prestamos atenção, nós aderimos àquele ensinamento. Outro ponto, nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiver base na palavra de Deus. Nada, nenhuma tradição, nenhum ensinamento, nenhum dogma, ou nenhuma experiência pessoal. Olha, eu senti isso, eu vi o anjo, eu fui no inferno, fui no céu, eu vi a nuvem que fez. Nenhuma experiência deve ser aceita se não estiver dentro da palavra de Deus. Toda experiência pessoal deve ser avaliada pela palavra de Deus, se é algo de Deus ou não. Outro ponto, somente a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Todas as doutrinas e ensinos errôneos ou estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. Há muita coisa sendo ensinada hoje que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É cuspe ungido, é água santa, é amuletos místicos, práticas misteriosas que você não encontra nas Escrituras, doutrinas de homens, tudo aquilo que não é enquadrado nas Escrituras sagradas. Ensinamentos errôneos ou estranhos devem ser rejeitados, somente a Escritura. Outro ponto, a opinião de nenhum pregador está acima da palavra, deve estar dentro da palavra. A autoridade do pregador está submetida na palavra de Deus. Nenhuma opinião do pregador está acima da palavra de Deus. A palavra do Papa ou líder não está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Há uma doutrina chamada infalibilidade papal, que crê o seguinte: quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, na cadeira, no trono, catedral, cátedra vem da palavra trono, cadeira, se coloca em pé de igualdade com as Escrituras, mas nós devemos rejeitar tudo aquilo que não está enquadrado nas Escrituras, e a autoridade máxima para o crente deve ser a palavra de Deus e não palavra de homens. A palavra é a revelação única e final de Deus, não há outro evangelho, não há outro evangelho, não há nada a ser acrescentado na palavra. Há uma só palavra e ela já foi fechada. As atividades, programas, liturgias, músicas na igreja devem ser avaliadas e harmonizadas com a palavra de Deus. Tem muita atividade, programa, liturgia, às vezes músicas que não tem nada a ver com aquilo que Deus diz na sua palavra. E o povo canta coisas erradas e acabam vivendo coisas erradas. Mas a emoção, a vontade e os pensamentos humanos não estão acima da palavra, mas devem se submeter a ela. Lutero diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O próprio Lutero diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, como para que há de vir. Que a gente possa, meus irmãos, ficar somente na palavra. Faça perguntas. Comece a perguntar: isso é bíblico? Isso que eu estou ouvindo está na palavra?
Olhe o contexto do que está sendo ensinado na palavra de Deus, confira com as Escrituras, leia, estude, conheça as Escrituras, pense biblicamente. Foi isso que Josias fez, foi isso que os reformadores fizeram, e é isso que Deus nos orienta a fazer. Leitura, estudo, somente a Escritura. O que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o rio para o peixe, a Bíblia é para as almas dos fiéis. Outra frase de Lutero: somente as Escrituras. Pergunto para você, você tem buscado conhecer a palavra? Você tem se dedicado nesse estudo? Você tem procurado seguir somente o que a Bíblia diz? Se sim, continue firme nisso. É isso que vai agradar a Deus, é isso que vai transformar a sua vida. Se não, volte-se para a palavra de Deus, se arrependa, rejeite o engano, abandone o engano e siga a verdade da palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, diz o Senhor Jesus, e a verdade vos libertará. Somente a Escritura e nada além da Escritura. Vamos orar? Vamos buscar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos essa noite, ó Deus, pedir a Ti que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça de nós um povo comprometido somente com a palavra, um povo comprometido com aquilo que o Senhor revelou, um povo que ama a Tua palavra, povo zeloso, um povo que estuda, povo que procura avaliar tudo, enquadrar tudo naquilo que o Senhor diz. Um povo que também não só quer estudar, mas um povo que quer, ao estudar e encontrar as Tuas palavras, querer ser transformado por elas, querer ser libertado por elas, querer também, ó Deus, obedecer a estas palavras, viver de acordo com a Tua vontade. Abençoe essa igreja, que essa igreja esteja centrada somente na Tua palavra e que ninguém possa nos manipular, que nenhum engano possa nos enredar, que nenhum vento de doutrina possa nos levar para lá e para cá, mas que possamos ficar ancorados somente na palavra, somente na Escritura e ter uma vida que honre ao Senhor, o Deus dessa verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, faz essa obra na nossa igreja, faz essa obra na Tua igreja pelo Brasil e no mundo também, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a termos esse compromisso com a Tua verdade e rejeitarmos toda e qualquer mentira da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Amém.